Bom dia, pessoal. Meu nome é Nela Klinger. Estamos aqui, eu, Ferre Neto, Matheus Freitas, Matheus Maia e Cláudio Facundo, para tratar do tema liderança. O que seria liderança hoje em dia? Hoje a tarefa do líder ela é primordial em qualquer tipo de empresa. Por quê? Porque ele sabe tratar temas e conflitos na empresa na qual várias pessoas proativas não conseguem. No caso, ou seja, resumindo, liderança consiste simplesmente em conduzir uma ou mais pessoas de um local onde elas não estão até o local que elas querem estar. Essa é a tarefa do líder hoje em dia. E tarefas, geralmente, um líder não necessariamente não é uma questão de mandar ou autoridade ou isso ou aquilo. Na verdade, o líder ele é aquela pessoa que motiva, que se relaciona com as pessoas, com seus subordinados, que traz uma boa influência, uma confiança, uma garantia, uma segurança de onde a empresa quer ir, dos objetivos e da solidez da empresa. E, enfim, o que o líder mais vive hoje em dia seria uma liderança autocrática e democrática também. Vai depender dos setores, de onde ele for designado. E para isso, vamos ver algumas qualidades necessárias para o líder hoje em dia com o nosso colaborador Ferre Neto. Bom, existem algumas qualidades que os líderes deveriam ter, mesmo trabalhando em ambiente estável e com profissionais de baixo nível de instrução. A principal delas é a honestidade, que ele deve servir de exemplo para os seus subordinados, e além disso ele deve ter senso de justiça, que é quando ele trata as pessoas como ele gostaria de ser tratado. A percepção de injustiça ela afeta no âmbito do trabalho, e ter habilidade interpessoal, que é saber ouvir as pessoas, saber escutar e saber mandar sem que isso pareça uma ordem. E também ele deve buscar fazer críticas construtivas e evitar prender ao máximo o controle da situação e extrapolar. O líder ele deve gostar de conviver com pessoas. Conviver não é uma coisa que se aprende em universidades ou em qualquer outro canto, mas conviver é um fato moldado pela genética e que depende da vida de cada indivíduo. O líder também deve ter a capacidade de planejar, ou seja, definir planos para cada uma das pessoas envolvidas na empresa. Ele também ele deve ter prioridade e foco, buscando abrir mão daquilo que não é importante e valorizar aquilo que realmente importa e possa dar um retorno à empresa. Quem tem a habilidade de ler pessoas delega melhor, ou seja, ele tem uma maior consciência do que pode ou não ser feito dentro da empresa. Perfeitamente. E também vamos ver algumas qualidades adicionais que os líderes têm com o Claudinho. Os líderes devem ter algumas qualidades a mais, especialmente em áreas dinâmicas e complexas, quando tem um nível de subordinado mais alto. Preferencialmente, um líder tem que ser um exemplo para ter uma atitude profissional e procurar sempre fazer o melhor para a empresa ou para o grupo que ele está liderando. Ele tem que ser humilde, isso implica dizer que quando ele conseguir vitórias, ele não delegar o mérito somente a ele. Ele tem que repartir com todas as pessoas que participaram dessa conquista ou dessa vitória. E também, da mesma forma, ele tem que ser humilde quando haver um fracasso, não colocando culpa somente nos seus subordinados ou em pessoas que estão em baixo escalão. Ele tem que ter boa fração da parte da culpa, ele tem que assumir o erro porque ele que deixou acontecer, e ele tem que ser humilde nas horas que uma pessoa não está conseguindo desenvolver aquele tipo de função que ele está querendo, e ele saber lidar e realocar ela de um local para outro e que ela possa se adequar, não sendo crítico a extinguir ou julgar mal essa pessoa. Ele tem que ter habilidade de comunicação para se comunicar melhor com seus subordinados e com pessoas que são de mais alto escalão do que ele.
como sócios de uma empresa que seja uma sociedade anônima, saber explicar o que está acontecendo, o mercado como está, ter uma comunicação boa com as pessoas. E principalmente ele tem uma comunicação visual e uma linguagem com os olhos, de ver o que a pessoa pode ser capaz de fazer que não é até então, e ver se realmente o que ela está dizendo é o que se repete com ela ou não. Se ela tem realmente a capacidade de exercer o que está dizendo, ou se é meramente faça, que ele está dizendo que sabe fazer uma coisa e no período integral assim, de trabalho ele não está exercendo aquela função. Ele tem que ser inteligente, ter um raciocínio aguçado e a capacidade de síntese de análise são importantes para que um líder tenha uma visão global de tudo que está acontecendo, de como vai ser o mercado mais à frente, todo esse tipo de sistemática para melhor coordenar seus funcionários ou subordinados. E com isso tudo, vou voltar agora a palavra com o nosso amigo Delano Clinge aqui para ele dar mais algumas afirmações. Como a liderança hoje está muito em alta e a busca por líderes hoje está muito alta, existem muitos líderes novos de primeira viagem que não sabem muito lidar com o poder, porque querendo ou não, a liderança é uma delegação de poder para aquela pessoa. E, enfim, nosso amigo Matheus Freitas, ele vai dar alguns toques em relação a líderes de primeira viagem. Bom, quando o indivíduo que nunca foi chefe torna-se um líder, um dos principais riscos que ele corre é deixar o poder subir a cabeça, afetando atributos como humildade, senso de justiça e a questão de tratar bem as pessoas. Além disso, pelo seu histórico de atuação, é comum um recém-líder querer continuar a executar tarefas e assim encontrar grandes dificuldades para delegar. Caso ele seja muito cutucado, pode cair no extremo oposto de delegar de forma irresponsável, podendo com isso perder o total controle com sua área. Deve-se lembrar sempre que o melhor funcionário não necessariamente pode ser o melhor líder, já que atributos são muito diversos. Alguns líderes, por motivos humanistas ou como de forma solidariedade, hesitam muito em demitir alguém por pensar que podem salvar a pessoa. No entanto, uma empresa não é um local para investir na salvação de vidas. Quando um líder chega à conclusão de que uma pessoa não colabora e que não adianta mais falar, treinar ou orientar, ela deve demiti-la o quanto antes. Isso é, não deixar que o sentimento por estar demitindo uma pessoa vai estragar a vida dela, vai acabar com ela, não vai acabar conseguindo mais emprego, tirando de fora o profissionalismo e botando o sentimentalismo na frente. Isso acaba atrapalhando o grupo, a equipe, tirando de fora o que realmente é novo para o amigo dela. E agora também vamos tratar um pouco da duplicação de um líder, de como ele passa isso para as pessoas, né? Que é o mais importante, eu acho que é a essência mais importante de um líder, que é treinar as pessoas e também reconhecer certas fraquezas de um líder, que, enfim, querendo ou não, é um ser humano também. E sempre buscar fazer críticas, né? Que sejam construtivas para que eles possam aprofundar mais nos conhecimentos e assim. E quem vai explicar isso melhor agora será o nosso amigo Matheus. O líder, ele deve sair do seu universo, do seu grupo. Ele não deve ficar só contido, habitolado naquele grupo. Ele deve sair e se comunicar com outros líderes para ver as outras funções, talvez até aplicar aquilo ali no seu grupo. E o líder também precisa de poder, o respaldo da empresa, para lhe atribuir, determinar algumas coisas na empresa, como punir, contratar e promover seus subordinados. Ou seja, ele deve, assim que ele chegar, mostrar que as pessoas devem ter respeito Devem ter com respeito ele. e respeitar ele. Respeitar ele. Ele não pode chegar sendo aquele cara. Você não pode ter medo dele, você tem que respeitar Tem ele. que lembrar que liderança é estilo, né? Porque não adianta nada o líder ir lá e transplantar boas práticas se não combina com a índole do líder. Deve ter um certo... Ele deve transmitir, como já foi falado aqui, respeito para que os subordinados deles possam ter a intimidade de chegar e apresentar ideias e ele conseguir ouvir e executar na prática. Tem que ser uma pessoa aberta e acessível. Enfim, galera, eu acho que deu para passar
as nossas ideias para vocês hoje. Tenham um bom dia e uma boa aula.